Se eu lhe perguntasse quais características você analisa nas pessoas para definir se elas são confiáveis, o que você me responderia? Alguns falariam o olhar firme, olho a olho, outros falariam um aperto de mão forte e uma série de outras características. E no aspecto financeiro, como seria isso? Veja após a vinheta com uma voz um pouco rouca. Bom, pessoal, eu comecei com essa chamada para a gente discutir hoje um pouquinho sobre reserva de emergência, que aqui no canal a gente trata o assunto como se fosse um muro de proteção financeira. É o primeiro passo para você buscar o seu enriquecimento pela técnica de buy and hold, que é a melhor forma ou a mais tranquila para o investidor amador alcançar uma paz financeira. E eu fiz essa chamada tentando trazer a seguinte característica: nem todo mundo que paga suas contas em dia é necessariamente confiável, mas as pessoas confiáveis normalmente pagam as suas contas em dia, porque para você ter essa característica, né, você tem que ter um senso de responsabilidade e saber até onde você pode ir, que torna isso uma pessoa diferenciada. A questão aqui no vídeo de hoje é como, né, se tornar uma pessoa confiável financeiramente. E isso a gente não pode deixar de citar a reserva de emergência. Ela é um tipo de investimento que a gente faz que tem uma característica ou duas muito evidentes. A primeira, o dinheiro que você colocar na reserva de emergência, ela vai ter uma alta liquidez. O que significa isso? A qualquer momento, quando você for retirar o dinheiro, você consegue. E a segunda coisa é que normalmente, em grande parte do tempo, você vai tirar mais do que você colocou. Aí nós temos uma segunda característica, que é uma baixa rentabilidade. Por quê? Justamente porque você pode tirar o produto a qualquer momento, ele não tem tempo hábil para crescer. Portanto, a reserva de emergência, ela não vai render muito e ela nem foi feita para isso. E aí nós temos uma reflexão, ou quanto dinheiro eu tenho que colocar na reserva de emergência? Isso é uma pergunta muito comum e que nós temos que aprender a responder agora. Se você existe no planeta Terra, você precisa ter 3 meses de conta paga. É uma condição inicial muito importante. Existe até uma brincadeira na parte de educação financeira que diz: a diferença entre quem não tem reserva financeira e um mendigo são 3 meses de conta paga, porque no terceiro mês você já é notificado, corta a luz, corta a água, você já não tem comida na despensa, né? E isso é uma brincadeira, mas nem sempre, porque ela tem o seu fundo de verdade. Por isso que a sua primeira meta para se tornar uma pessoa confiável para você mesmo é conseguir juntar 3 meses de conta paga. E o interessante aqui que as pessoas normais confundem é que não é 3 meses de ganho, e sim 3 meses de conta paga. Isso é muito importante e dá muita diferença, porque o ganho nós não temos certeza se teremos, o gasto sim, e aí não para por aí. Depois de alcançar essa métrica dos 3 meses de conta paga, você deve buscar outros marcos. Por exemplo, se você é um funcionário público e tem uma segurança, a sua marca é 6 meses de conta paga. Você pode falar para mim assim: mas eu tenho estabilidade. É verdade, mas na época da pandemia, eu atendi alunos que eram funcionários do estado do Rio de Janeiro e que ficaram sem receber, que o estado já estava em crise e logo na sequência veio a pandemia. Não receberam o 13º e eles não tinham reserva nenhuma. E os bancos
não estavam emprestando mais. Então eu vi muita dificuldade. Então, apesar de ter a segurança do serviço público, não é garantia, não dispensa a necessidade de você ter uma reserva de 6 meses de conta paga. E não para por aí. Se você não é concursado, mas tem carteira assinada, é um empregado pela CLT, a sua reserva deve ser de 1 ano de conta paga. Essa é a premissa para quem tem CLT. Exatamente isso. Por quê? Porque em 1 ano, se você perde o emprego, é tempo mais que suficiente para encontrar uma recolocação profissional à altura do salário anterior, por esse motivo. E aí nós temos uma outra gama de profissionais que são os profissionais que são prestadores de serviço, que têm PJ, como eu falei nesse vídeo aqui no card, da pejotização da nossa força de trabalho. E para esse perfil, você deve ter 2 anos de conta paga, porque você tem mais variáveis que podem dar errado no meio do caminho. Então, nós definimos a reflexão que ainda temos que fazer após definir quantos meses nós temos que guardar de dinheiro de acordo com a nossa vida. A pergunta que temos que responder agora é aonde deixar esse recurso financeiro? E a resposta também é bem simples. Porque se você pegar o pool de investimento ou pegar os investimentos que possuem as características de uma reserva de emergência, que é alta liquidez e baixa rentabilidade, nós vamos encontrar basicamente 2 produtos que funcionam muito bem e são complementares. A primeira delas é a boa e velha poupança. Muitos vídeos de educação financeira falam muito mal da poupança, mas é um grande erro porque ela existe e tem uma função para existir. Então ela sim pode ser um bom local para você deixar a sua reserva de emergência. Mas só nela não é legal, mesmo sendo reserva de emergência. Um segundo local necessário guardar é o Tesouro Selic, Tesouro Nacional. Ele é um ótimo lugar para guardar o seu recurso como um complemento. E aí às vezes as pessoas me perguntam, mas quanto que eu coloco na poupança ou na Selic? Não importa. Pode ser meio a meio, 70-30 para um lado, 70-30 para o outro. O importante é ter pelo menos 2 fontes de retirada dessa reserva de emergência. Pois bem, e por que elas se complementam, né? Primeiramente, as duas têm um colchão de segurança. A poupança tem o FGC, que é um seguro até R$250 mil, e o Tesouro Selic tem as reservas cambiais do governo, que estão otimamente bem seguradas no presente momento desse vídeo. Então eles têm segurança e eles se complementam também, porque a poupança, para ela te dar o rendimento, ela tem que fazer aniversário. Então se você precisar tirar o seu dinheiro antes do aniversário, você não consegue alcançar o rendimento. Já o Tesouro Selic, ele tem o rendimento diário. Então você consegue conjugar com esses dois um bom complemento. Aí você falaria para mim, por que eu não deixaria no Tesouro Selic? Porque muitas das vezes ele rende mais que a poupança. E é verdade, mas tem uma característica que continua a complementação, que é a seguinte: se você está precisando de um dinheiro urgente, sábado de madrugada, você não consegue tirar do Tesouro Direto, porque o Tesouro Direto, para você fazer um resgate, você precisa ter, do momento que você pede o resgate, de 1, 2 ou 3 dias para esse dinheiro cair na sua conta. Mas ele tem um rendimento diário. A poupança, por outro lado, ela não tem o rendimento diário, ela precisa fazer aniversário. Só que você pode tirar a qualquer momento. Então, com essa conjugação desses 2 investimentos, você monta um muro muito seguro para começar o seu ano bem, para começar o seu momento de virada financeira bem.
e é assim que faz. Pessoal, se vocês gostaram do conteúdo e foi útil para vocês, e em mérito ao fato do meu esforço de estar rouco, deixa o seu joinha para fortalecer o canal, divida esse conceito e esse vídeo com outras pessoas e vamos levar a educação financeira para esse país de uma forma responsável. Muito obrigado. Na próxima semana continuaremos a abordar esse tema, buscando como levantar esse recurso para montar a sua reserva e viver pagando as contas do dia a dia. Vai ser bastante interessante. Até o próximo vídeo.